posso todas as coisas naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo disse estas palavras que se tornaram extraordinariamente lembradas ao longo destes 2 últimos 1000 anos, destes 21 séculos. Esse verso tem sido recitado, lembrado pelo seu poder, pela sua mensagem maravilhosa e extraordinária. E ela foi dita num contexto de oferta, num contexto de necessidade financeira. Paulo escreveu para agradecer a oferta de amor que suprira suas necessidades. Ele, em nenhum momento, apesar de o tempo todo estar falando de dinheiro, em nenhum momento ele usa o termo dinheiro. Ele chama aquela oferta de cuidado, vosso cuidado para comigo. Ele chama aquela oferta de participação nas suas aflições. Ele também chama aquela oferta de comunicar no que diz respeito a dar e receber. Era assim que ele entendia, porque ele enxergava além da questão material. Ele percebia toda a espiritualidade, toda a doutrina, tudo quanto as questões econômicas representam no reino de Deus. Assim, o apóstolo Paulo nos ensina profundamente a lidar com o dinheiro, considerado e chamado por ele mesmo, em sua carta para Timóteo, como a raiz de todos os males. O apóstolo Paulo, ele já compartilhou conosco as aprendizagens que Deus lhe submetera, e ele aprendera a independer das circunstâncias materiais, econômicas e financeiras para ser uma pessoa realizada, uma pessoa feliz, e não apenas nesta área, mas em todas as áreas e em todos os sentidos. O apóstolo Paulo, ele compartilha conosco em sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, verso 17, ele diz para os filipenses exatamente o seguinte: não que eu procure doações, mas procuro fruto que amplie o vosso crédito, para que ninguém pensasse ou interpretasse equivocadamente, como se ele estivesse procurando, buscando doações, ofertas. Ele vira e mexe, ele está sempre se explicando, sempre se justificando, para deixar claro que o seu alvo não eram doações, ofertas, dádivas econômicas. De fato, ele precisava delas, mas elas não eram o alvo, não eram o fim. Vidas, salvação de vidas, era o alvo maior, último e derradeiro. As questões econômicas eram os meios que ele e sua equipe missionária precisavam para alcançar aquele fim, de poder levar a palavra de Deus, e para tanto precisavam se transportar, hospedar, alimentar e etc. Portanto, o alvo eram vidas, os meios eram os recursos que patrocinavam e financiavam aquelas viagens e aquelas campanhas missionárias. Por isso ele diz, não que eu procure doações. Então, se ele não procurava doações, o que ele procurava de fato? Ele diz, procuro o fruto que amplie o vosso crédito. O apóstolo está usando uma metáfora, ele está usando uma linguagem econômica, financeira, o tempo todo, nesta expressão e nestes versículos. O fruto que ele procurava eram os lucros, eram os dividendos. Por quê? Porque para ele, todas as vezes que você oferta, você está investindo no reino de Deus, na obra missionária, no sustento da causa e da obra divina. E todas as vezes que você faz um investimento, você espera os dividendos. E o que Paulo procurava era esses dividendos, era o fruto que amplie o vosso crédito, o fruto que credite na vossa conta, não é? O lucro, porque ele entendia que Deus se agrada, Deus abençoa aqueles que investem na sua obra. De fato, há pessoas que torcem as mensagens da palavra de Deus.
e usam de maneira até criminosa versos tirados do contexto e nas mãos de pessoas mal intencionadas, versículos como esse podem ser usados para ensinar as pessoas a dar, a ofertar com generosidade, criando nelas uma expectativa de que elas estão fazendo negócios com Deus, de que elas estão barganhando, de que elas estão trocando com Deus. E isso é extremamente nocivo à vida espiritual. No entanto, e apesar das distorções e das más intenções de muitos obreiros e de muitas pessoas que estimulam o dar para receber, a verdade é que todas as vezes que você investe com amor, com generosidade, através do seu dízimo e das suas ofertas, para que a obra possa expandir, para que o Evangelho chegue ao maior número possível de pessoas em todos os 4 cantos da terra. Quando você investe com gratidão, com amor, você está investindo e você vai colher as bênçãos deste investimento. Sim, a maneira certa de ofertar, em primeiro lugar, é gratidão a Deus. Gratidão, reconhecimento de que se os missionários e se o Evangelho chegou à nossa vida, foi porque alguém nos trouxe a palavra. Os filipenses, eles receberam inúmeras bênçãos espirituais, a salvação eterna, porque outras igrejas patrocinaram, investiram, ofertaram, disponibilizaram ofertas e dádivas que deram condições a Paulo, Silas, Lucas e Timóteo de viajar, de se hospedar e de se alimentar e chegar àquela cidade para levar a palavra. Então, as bênçãos materiais, produto da gratidão a Deus da igreja de Antioquia e outras igrejas, deram recursos à equipe missionária que geraram bênçãos espirituais para os filipenses. Os filipenses agora, por gratidão a Deus pela salvação de suas vidas, também querem investir, doar, ofertar para que aquela equipe prossiga, para que aquela equipe fosse avante. Hoje, você pode fazer um Pix, uma transferência de um país para o outro, de um estado para o outro, independentemente da distância. Naquele tempo, não. Então, quando Paulo chega àquela região, o dinheiro com o qual eles chegaram ali acabara. E para dar prosseguimento, ele precisava de novos recursos. E não haviam os meios de transferências para que eles pudessem recebê-los. Mas a igreja dos filipenses investiu. E o apóstolo diz: eu não procuro as doações de vocês. O que eu estou procurando é o bem-estar espiritual. Porque à medida que vocês estão investindo com essas ofertas, vocês estão gerando um fruto que amplie o vosso crédito com Deus. Vocês receberão dividendos, bênçãos de Deus, que serão creditados na vossa conta, porque Deus é fiel, porque Deus abençoa ricamente. É por esta razão que nós encontramos, por exemplo, no livro de Provérbios, capítulo 11, verso 25, está escrito: a alma generosa prosperará, e quem der água aos outros também receberá. É óbvio que se você faz isso com essa intenção e essa motivação do retorno, você não fez com amor, você não fez a coisa certa com a motivação certa. Mas a alma generosa, diz a palavra de Deus, prosperará. No livro de Provérbios, capítulo 19, verso 17, diz assim: quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o seu benefício. Observaram? Quando você abençoa uma pessoa pobre, compadecendo-se e socorrendo-a financeiramente, você está emprestando para Deus e Deus lhe retribuirá o benefício, diz aqui a palavra de Deus. Nós encontramos também, por exemplo, Jesus dizendo no Sermão do Monte: bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia.
Se você se compadecer do sofrimento alheio e investir e usar de misericórdia, você receberá misericórdia. Se você se lembra que tem povos, nações, cidades que não conhecem Jesus e a palavra de Deus, e tem pessoas necessitadas, precisando de Deus e salvação, e você é misericordioso, você oferta, você abençoa, você investe, você alcançará misericórdia da parte de Deus. Como o nosso Deus é maravilhoso. Agora, é muito interessante, por exemplo, o apóstolo Paulo dizer, em sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, versos 6 e 7, ele diz: mas digo isso, quem pouco semeia, pouco também colherá. Quem semeia com generosidade, também colherá generosamente. Cada um contribua de acordo com o que decidiu no coração, não com tristeza, nem por constrangimento, pois Deus ama a quem contribui com alegria. Quem contribui com alegria, Deus ama. Quem semeia pouco, colhe pouco. O apóstolo comparou o dar, o ofertar, a semear. E quem semeia com generosidade, colhe generosamente. É claro, como eu disse, que muitos podem usar isso com má fé e distorcer isso para, principalmente, líderes e pastores que querem aumentar as suas receitas e os seus ganhos e ficam, não é, querendo extorquir as pessoas e ensinando-as a barganhar com Deus, como se Deus fosse um negócio bom para se fazer. E muitos não dão por amor, por gratidão, porque querem ver vidas salvas, dão porque querem receber. E é óbvio que ninguém passa a perna em Deus. O próprio apóstolo já disse: Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semeia, ele ceifa. Assim sendo, saiba que quando você oferta com generosidade, por gratidão a Deus, por amor à obra, por amor aos perdidos, quando você oferta generosamente, você está fazendo um investimento. Você está investindo coisas materiais e você colherá. Isso ampliará o vosso crédito. Você receberá dividendos creditados na sua conta. São as bênçãos de Deus, que necessariamente não tem que ser materiais. Mas, por exemplo, os livramentos que Deus nos dá, os socorros que Deus nos administra, todas as bênçãos sobre os nossos filhos, a saúde, a nossa família, são muitas bênçãos. O apóstolo Paulo não está prometendo que você vai ficar rico, mas ele está deixando claro que haverá um retorno gracioso, misericordioso e compassivo de Deus, porque Deus ama ao que dá com alegria, aquele que é grato, aquele que investe, aquele que faz do dinheiro, não olha para o dinheiro como dinheiro, mas como um investimento no reino dos céus, na tentativa de salvar vidas e de abençoar pessoas. Assim sendo, façamos como Paulo, não procuremos as doações, procuremos sim dar às pessoas oportunidade de investir no reino, de modo que elas colham as bênçãos espirituais das suas ofertas generosas. Esse é o ensino da palavra de Deus. Então, seja próspero como? Semeando com amor e alegria. Deus ama ao que dá com alegria, ao que contribui com alegria. Invista no reino de Deus. Faça isso por amor e por gratidão. E eu não tenho a menor dúvida de que o Senhor te abençoará. E a maior de todas as bênçãos é Jesus Cristo crucificado, porque ali Ele se entregou pelos nossos pecados. Deus poderia nos negar tudo sobre a face da terra, mas depois de nos ter dado o seu santo Filho, tudo o mais é nada, porque Ele nos deu o maior e o melhor. Ele nos deu o seu próprio Filho. Ele se doou a nós na pessoa do seu Filho para nos redimir e nos salvar. Que grande amor, que grande bênção, que Deus extraordinário. Creia em Jesus, a bênção de Deus
e você será salvo, promete o próprio Deus em sua palavra, e que Ele te abençoe rica e abundantemente.